Fala, meus queridos, tudo certo? Estamos aqui para quase encerrando nossa série poderosíssima de dicas de matemática para o Enem. Hoje, mais uma questão do universo de probabilidade, uma questão para você resolver com uma característica muito legal que daria para resolver só com uma noção de porcentagem. Mas eu quero trazer para você aqui o olhar da probabilidade ainda por definição, né? A parte pega o todo, tá bom? Uma questão muito massa, espero que você curta. Vamos para a questão, bora pro vídeo. Dá uma olhadinha aqui na questão que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Vamos lá. Diz o seguinte, a questão naquela tática, lembrando, né? Você deve estar aqui irritado por conta disso. Lê lá embaixo, né? Foca lá embaixo para a prova do Enem, é bom que você vai cansar menos. Diz o seguinte o texto lá. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Bom, nosso alvo então é analisar essa quantidade de perguntas que deve ser acrescentada na urna. Então, os números que estão ali é a quantidade de perguntas de nível fácil que colocaram a mais. Muito bem, é isso que a gente precisa responder aqui. Vamos para o texto. Esse é um texto que não tem como você tirar as informações só da pergunta e não tem imagem, nada, né? Vamos para os dados do texto. Diz o seguinte lá em cima, né? O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Ok. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil. E escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Ok. Então tá bom. Colocou as perguntas lá numa urna de nível fácil, médio e difícil. Muito bem. Contudo, após depositar 20 perguntas diferentes, de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas, ou deles, né, eram de nível fácil. Ok. Então, se a gente analisar isso, nós temos já, nesse momento, 20 perguntas nessa caixa, né, nessa urna. 25% das fáceis vai ser essa conta clássica de porcentagem aí. 25% de 20, né? Que vai dar 5. E juntando as médias e difíceis, completando aí, né? Esse 25% é 5 das 20. O que sobra é as médias e difíceis. 75% sendo 15. Muito bem. O que vai acontecer aqui, né? Porque isso, na hora que ele identificou que já tinham 20... e que tinha essa proporção lá dentro, né, de questões fáceis, o que ele quer? Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja 75%. Então aqui que rolou uma alteração no nosso universo aqui de perguntas, né, nessa caixa. Nesse momento, se você fosse parar para analisar isso só como probabilidade, como razão de probabilidade, antes de fazer a alteração, a probabilidade, então, nesse primeiro momento, de sair uma questão fácil, seria exatamente em relação a 20, a pessoa que vai retirar tem 5 chances, né? Então, essa razão de probabilidade, 5 chances em 20, exatamente 25%. É a proporção que está lá dentro, percentual também, tá bom? Esse conceito de probabilidade como razão, né? Como uma razão, é muito legal que você memorize e lembre também. Pode ser muito útil para você resolver as questões. E vai ser muito útil e rápido aqui para resolver a situação que nos é proposta na pergunta. Quanto que ele tem que acrescentar para gerar nessa situação 75% das perguntas de nível fácil? Então, o que nós queremos num segundo momento, quando ele notou que tinha essa proporção de perguntas fáceis lá dentro da caixinha, é que agora ele quer fazer uma alteração para que vire 75% essa razão ali, né, da quantidade de fáceis em relação ao total. A grande percepção é que você vai acrescentar sim uma quantidade de x, e essa é a pergunta. Quanto que é esse x, né? Quanto que é esse x para que a razão dê 75% de probabilidade? Então, veja só. Nessa probabilidade, então, nós temos que analisar o fato de que, em relação a esse universo de total de possibilidades, essa razão tem que dar 75%. Acrescentando x elementos no 5, a grande sacada é lembrar que você, ao acrescentar x perguntas fáceis, então vai ter mais do que 5,
você alterou o total, você alterou o total de perguntas, você colocou perguntas lá dentro. Então a razão de probabilidade também tem que ser acrescentada aqui embaixo, essa numeração de elementos que você acrescentou lá dentro. Então, portanto, essa razão de probabilidade aqui tem que dar 75%, que é por cento, tá bom? A partir disso, você pode considerar isso de uma maneira um pouco mais prática, a razão 75%, para a razão simplesmente 3/4, né? Fazendo a simplificação aí. E a nossa conta, então, vai ficar mais fácil só lidar com essa estrutura fazendo a multiplicaçãozinha em cruz. Então, você vai ter lá 4 vezes 5, 20, vezes x, 4x, 3 vezes 6, 20, 60, 3 vezes x, 3x. Que, portanto, você pode trocar de lado o 3x e o 20 também. Então vai ficar 4x menos 3x, 60 menos 20, que é x igual a 40. E isso nos dá, então, a alternativa D. Então ele tem que acrescentar nesse total que existe lá 40 questões. Olha só, hein? 40 questões de nível fácil. Então, se fosse para analisar, seriam, então, no geral, 45 questões de nível fácil lá dentro. Teria que ter lá dentro. Num total de não mais 20, né? Num total de 60. Então, a razão de 45 para 60 dá 75%, tá bom? Então, ele tem que acrescentar 40. Espero que você tenha gostado dessa questão. Te desafio a pensar essa resolução que nós fizemos aqui de probabilidade por um raciocínio só de porcentagem e lógica e proporções de porcentagem, tá? Te desafio a tentar responder assim. Espero que você tenha gostado dessa questão, do jeitinho que eu apresentei para vocês e que você possa lembrar, se aparecer algo na prova, que você faça também por razão quando você tiver probabilidade com alterações no universo, tá bom? Então, se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Valeu!